Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos que podem ser analisados em releases, em relatórios trimestrais de empresas. Para esse vídeo eu estou usando o relatório trimestral da Klabin, papel e celulose, e eu vou tentar destacar alguns aspectos que se referem ao potencial de aprendizado que a gente tem quando a gente consegue ler esses relatórios, tá? Então, é o relatório de 26 de outubro de 2020, hoje é dia 12 de novembro de 2020, então eu peguei o último relatório que estava disponível. Aqui, chamando atenção para aqueles aspectos que eu já tinha chamado atenção em vídeos anteriores, a gente tem o layout básico, no caso da empresa, ela adota esse tipo de layout, tem as informações de destaque que ela considera que são relevantes, tem informações como valor de mercado, tá? Então, 25,8 bilhões, baseado na cotação desta ação, que é a ação da empresa. Lembrando que essa forma de mensurar o valor de mercado da empresa corresponde a você multiplicar o preço da ação pela quantidade de ações, e o preço da ação varia minuto a minuto, segundo a segundo, tá? Então, aqui tinha lá o preço de fechamento que ela utilizou para avaliar o valor de mercado da própria empresa. E eu vou partir já para a próxima página, que a gente tem os destaques financeiros, chama atenção para alguns aspectos metodológicos. Então, aqui a gente tem terceiro trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2019. E a gente tem a variação considerando a relação entre o terceiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020. Então, estamos trabalhando com uma comparação no mesmo ano, tá? E aqui a gente está considerando a comparação do terceiro trimestre de 2020 com o mesmo trimestre de 2019. Então, isso é muito comum. Você apresenta uma comparação no ano, uma ideia de fluxo ao longo do ano, e você apresenta uma comparação em relação ao mesmo período do ano passado. Porque podem haver elementos de sazonalidade no comportamento das vendas da empresa, tá? Então, a gente tem esses dados de vendas, percentual no mercado interno, receita líquida, são os dados que a empresa considera relevantes. Sempre é importante ler as notas metodológicas e as notas de rodapé. Então, muitas vezes a empresa vai adotar uma nomenclatura, vai utilizar siglas que ela usa no cotidiano organizacional, que ela usa internamente, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, últimos 12 meses. Então, sempre que você vê lá o últimos 12 meses, ó, veja aqui tá em real e aqui tá em dólar, tá? Então, últimos 12 meses. Então, é interessante analisar isso. Essa primeira página aqui que a gente vai analisar, eu acho que é uma das mais ricas do ponto de vista da aprendizagem que a gente pode ter quando lê relatórios financeiros. Então, eu sempre destaco em todas as disciplinas que a leitura de relatórios financeiros traz inúmeras informações que são relevantes para a formação de vocês, principalmente nessa perspectiva de engenharia de produção, que é uma formação mais abrangente, multidisciplinar. É extremamente enriquecedor ler relatórios financeiros. Então, no caso dessa empresa, já vou começar destacando que a gente tem que considerar que a pandemia, a crise decorrente da pandemia, ela afeta as empresas de formas distintas. Então, algumas empresas vão sofrer positivamente e outras vão se beneficiar das condições que são geradas pela pandemia, tá? Então, no caso dessa empresa, ela teve um resultado bastante positivo em relação ao terceiro trimestre de 2020, tá? Então, é uma empresa que atua em papel e celulose, produzindo papel e celulose, mas a gente vai ver que é importante entender mais detalhadamente o mercado da empresa, tá? Então, provavelmente vocês devem ter acompanhado no noticiário que alguns segmentos da economia acabaram crescendo bastante, tá? Crescendo no sentido de as expectativas eram negativas e alguns segmentos se destacaram positivamente. Então, por exemplo, aumentou, aqui a empresa está falando da forte aceleração da demanda em setores que foram impactados pela crise do Covid, como, por exemplo, o de materiais de construção. Vocês devem ter acompanhado tanto no noticiário quanto empiricamente, com base no barulho das reformas que tem ocorrido próximo de vocês, pelo menos aqui tem bastante, tá? Que muitas pessoas estão fazendo obras, estão reformando. Então, o segmento de materiais de construção, ele está crescendo com a crise, tá? Além disso, alguns mercados de bens duráveis. Existem bens que são duráveis, existem bens que não são duráveis,
tá? Então daí a importância da gente voltar lá para as aulas de economia e identificar os tipos de bens, tá? Então, a gente considera que a empresa é uma empresa que fabrica papel e embalagem. Atua no segmento de papel, celulose, e a gente vai ver aqui embalagens também. Então, a empresa vai destacar aqui o posicionamento comercial da empresa, tá? Se dedica ao atendimento desses mercados. São mercados de primeira necessidade, como alimentos, higiene e limpeza, além da construção civil. Então, gente, é uma empresa que produz papel e celulose e embalagens. Aqui eu já vou adiantar. Parte dos produtos da empresa envolve sacos industriais, sacos de cimento. Então, se a construção civil está expandindo, se a empresa vende embalagens para cimento, ela está crescendo junto, tá? Então, vocês devem ter acompanhado que aumentou a demanda por alguns itens, inclusive de alimentação, alimentos. Se a empresa produz embalagens, e se as embalagens são utilizadas em todos esses produtos, que vão desde saco de cimento até pacote, embalagem de macarrão ou papel higiênico, então a empresa vai se beneficiar do crescimento desses segmentos, tá? Então, daí a importância da gente identificar qual que é o tipo de produto que a empresa comercializa, como que ela vai ser afetada em determinados contextos, em determinada conjuntura. Aqui eu vou chamar a atenção para o fato de que a empresa menciona a Associação Brasileira de Papel Ondulado. Papel ondulado. Na economia, não só na economia, tá? Mas existem uns contextos em que a gente analisa o que a gente chama de indicadores antecedentes. Então, o papelão ondulado é um indicador que a gente considera antecedente. Em que sentido? Quando você identifica que há um aumento na venda de papelão ondulado, você tem a expectativa de que a economia vai crescer, porque o papelão ondulado ele é utilizado em embalagens. Quanto mais as empresas estão comprando embalagens, papelão ondulado, significa que elas estão se preparando para aumentar a produção. Então, é um indicador que antecede o crescimento econômico. Tá? Então, eu falo que essa página é extremamente rica porque a gente consegue tirar várias informações relevantes que nos ajudam na nossa formação. Então, eu sempre recomendo quando chega nessa parte, existem várias associações, a Associação Brasileira de Papelão Ondulado é uma delas, existem várias associações que têm sites com estatísticas bem interessantes para você analisar e para você estudar. Então, a Associação Brasileira de Papelão Ondulado tem várias estatísticas interessantes que servem, inclusive, como indicador antecedente. Mas, por exemplo, a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Tem alguns sites de associações que são fantásticos do ponto de vista da disponibilidade de informações. Você consegue baixar várias planilhas em Excel com dados muito detalhados, séries históricas bem longas, então é bem interessante considerar que existem fontes de informação que merecem ser analisadas e merecem ser estudadas se você quer entender um setor ou se você quer entender uma determinada empresa. Então, se eu estou estudando a Klabin, é interessante que eu analise estatísticas mais gerais em relação ao setor de papel e celulose, tá? Então, mencionei das caixas de papelão ondulado, aumentou a expedição porque crescimento em alguns segmentos, esses segmentos dependem de embalagem e embalagem é papelão ondulado, tá? Além disso, a empresa vai destacar os destinos de algumas embalagens. Então, no mercado de papelão ondulado, mais de 60% das vendas no Brasil são destinadas ao setor alimentício. Então, fruta vai em caixa, legume vai em caixa, proteína e alimento industrializado vai em caixa de papelão ondulado, tá? Aí eles também falam do e-commerce, que também reforça, também acaba potencializando as embalagens, as vendas de embalagem, tá? No volume de vendas de embalagens de papel em particular. Já tinha antecipado aqui a questão dos sacos de cimento, então se a construção civil está aumentando, está crescendo, aumentando que eu digo, se é um segmento que está em expansão, tá? Então, provavelmente, muito mais sacos de cimento, sacos de papel que são utilizados para embalar cimento vão ser comercializados por empresas como a Klabin, tá? Veja, aumento de 18% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Terceiro trimestre de 2019 ainda não tinha Covid. Então, vejam, é uma expansão significativa considerando o cenário que a gente está vivenciando, tá? Que mais? Aqui, outro aspecto relevante que eu ia mencionar no que se refere às fontes de dados.
Então, se você vai estudar um setor como, por exemplo, o setor de papel e celulose, ou uma empresa que atua nesse setor, existem fontes de dados que são interessantes. Mencionei aqui a Associação Brasileira de Papelão Ondulado. Existe uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa lá de Helsinki, tá? Na Finlândia. Ela faz a coleta ela coleta e divulga informações sobre o preço de celulose. Notem aqui que tem uma expressão fibra curta e longa na China, tá? Mas existem empresas, existem instituições responsáveis por coletar, compilar e divulgar dados de setores específicos. Então é bem interessante a gente ir atrás dessas informações, entra no site lá dessa empresa, dá uma olhadinha como os dados são divulgados, porque se você quer entender uma empresa que atua nesse setor, acompanhar os preços internacionais de celulose é um requisito básico, tá? Aqui vai apresentar os valores, então representam quedas de 5 a 1% em relação ao segundo trimestre de 2020, mas já tem um movimento de recuperação de preços. Então acompanhe os preços dos itens que afetam a empresa, no caso é o produto da empresa, tá? O que mais? Aqui, tá. Aqui é um outro aspecto essencial que eu ia mencionar. Quando a gente pensa em análise de empresa, análise financeira de empresa, a gente tem que analisar detalhadamente o mix de produtos que a empresa oferece, que ela produz e que ela comercializa, tá? Então, a primeira ressalva que eu faço é que papel não é só papel. Então, quando a gente não entende de um determinado setor, quando a gente é leigo, papel e celulose são categorias genéricas na nossa cabeça. Mas a partir do momento que você se dedica a estudar um setor, a estudar uma empresa, você vai ter que entender do ponto de vista técnico, com muito mais detalhe, o que a empresa faz. Então aqui, a flexibilidade para produção e comercialização de celulose fluff, além das fibras longa e fibra curta. Gente, tem 3 informações relevantes. Tem esse tipo de celulose, tem fibra longa e fibra curta, tá? Então, quando a gente fala de papel e celulose, a gente não está pensando em categorias genéricas, uma maçaroca qualquer de qualquer coisa. Não, existem especificidades no que se refere ao tipo da fibra e cada tipo de fibra vai ter uma aplicação do ponto de vista da produção. Então, quando a gente começa a estudar uma empresa, quando a gente começa a estudar um determinado setor, por exemplo, papel e celulose, você descobre que cada tipo de papel decorre de um processo produtivo específico. Então, para vocês que são engenheiros e engenheiras de produção, vocês entendem muito de processos de fabricação, tá? Desenvolvimento de produto. Então, a partir do momento que você se dedica a estudar uma empresa do setor de papel e celulose, você vai estudar a ponto de, no seu cotidiano, muda a forma como você se relaciona com o papel. Então, quando você olha para um caderno, você sabe que é um tipo de fibra que está sendo utilizada na fabricação da folha do seu caderno. Você sabe que o papel da caixa, da embalagem de macarrão que você comprou é outro tipo de fibra. De repente, o guardanapo de papel que você está utilizando, o papel, gente, muda a forma como você olha para o mundo. Então, papel, embalagem, você vai passar a identificar aspectos específicos no que se refere ao que está por trás, ao que está no processo de produção de cada um desses itens. Então, isso significa que você já está num nível bem avançado de análise a ponto de compreender especificidades do produto que a empresa está produzindo e comercializando. Tá? Então, são aspectos bem interessantes do ponto de vista de como a gente analisa a empresa. Notem que a empresa está destacando aqui o fato de que ela tem flexibilidade operacional. Essa flexibilidade operacional pressupõe que, no processo produtivo, eventualmente ela pode migrar de um produto para outro sem maiores dificuldades. É o meu pressuposto, tá? Então, veja, a gente leu aqui 1,5 página e a gente já tem um monte de informações extremamente relevantes de como que a gente analisa empresas e do potencial de aprendizagem que a gente tem. Quando você pega um relatório financeiro desse para ler, você consegue identificar elementos de várias disciplinas que vocês têm ao longo do curso. Vai desde processos de fabricação, vai desde desenvolvimento de produto, economia, administração, tudo, contabilidade, tudo está num relatório financeiro de empresa quando você analisa com detalhamento suficiente. Então, por isso que eu considero extremamente enriquecedor
a leitura desse tipo de relatório, porque a gente aprende muita coisa. Gente, não é todo mundo que sabe a diferença das fibras, então você vai estudando, você vai descobrindo essas especificidades, porque essas especificidades que vão se refletir no mix de produtos da empresa podem definir se ela vai ser mais bem sucedida ou não num período de crise como que a gente está vivenciando, tá? Daí aqui a empresa vai começar a apresentar alguns dados financeiros propriamente ditos, que vão ser detalhados ao longo do relatório. Ela vai falar aqui das práticas de gestão no que se refere a meio ambiente e gestão social e ambiental. Vai falar dos prêmios que ela recebe. Percebam que se é uma empresa que atua no setor de papel e celulose, é uma preocupação que ela tem que ter, no sentido de não passar uma imagem para o público em geral, seja investidores, seja sociedade, que é uma empresa que desmata e produz a partir de crimes ambientais. Então, lógico que ela tem que se preocupar com essa questão da sustentabilidade, tá? Então, deixa eu passar aqui já para uma outra parte aqui, câmbio. Outro aspecto relevante que a gente... Foquem, depois vocês podem ler. Eu recomendo fortemente que vocês... Na verdade, sim, vocês sabem que eu sempre recomendo que vocês leiam todos os releases, porque é muito legal, a gente aprende bastante e é super instrutivo, tá? Então, taxa de câmbio, gente, eu já tinha mencionado isso em vários outros vídeos. Se a empresa vende para o exterior, se ela exporta, ela recebe em dólar. Se ela importa, ela paga em dólar. Então, dependendo desse fluxo de entradas e saídas de insumos e produtos que vão ser precificados em dólar, isso pode ser mais rentável ou menos rentável para a empresa, tá? Agora, nessa página, eu queria destacar o seguinte, eu já mencionei isso no que se refere à economia, mas eu sempre destaco isso em outras disciplinas também. Aqui a empresa vai apresentar gráficos bem interessantes sobre o volume de vendas, volume total de vendas. Esses volumes, eles estão sendo mensurados em 1.000 toneladas. Então, eu já tinha destacado que é importante identificar a composição da receita da empresa, né? Quais são os principais produtos. Então, os principais produtos podem ser definidos em termos do volume de vendas, no caso aqui está sendo mensurado em toneladas, ou os principais produtos podem ser mensurados em termos da receita que eles geram. Então, quando chega nessa parte, eu sempre comparo este gráfico que está mostrando aqui. Celulose responde por 44% do volume de vendas, cartões 20%, embalagens e papelão do lado 19%. Então, comparem esse gráfico que está expressando os volumes com esse gráfico que expressa aqui a receita de vendas por produto. Vocês vão perceber que a participação da celulose é menor quando a gente avalia em termos de receita, comparando com o volume que ela tem em termos de produção, de toneladas, tá? Então, ela vendeu... Produção não, volume, em termos de vendas. Então, 44% do volume de vendas veio de celulose. Só que a celulose respondeu por 34% da receita de vendas. Então, uma coisa é volume, é você mensurar em toneladas. E outra coisa é você mensurar em termos de receita. Então, eu já chamei atenção em outros vídeos para o fato de que isso vale tanto para produtos quanto vale para matéria-prima. Às vezes, a matéria-prima que é utilizada com mais frequência ou em termos de volume não tem um peso significativo no que se refere aos custos. Às vezes, um produto que é vendido numa quantidade muito menor pela empresa é o que gera mais receita, é o que gera mais lucro. Então, cuidado com essa questão dos critérios que você for utilizar. Então, em termos de volume, celulose se destaca. Em termos de receita, ainda é o maior, mas não é tão significativo quando comparado com os volumes mensurados em termos de tonelada, tá? Então, são cuidados que a gente tem que ter quando analisa empresas. A mesma coisa vale aqui para as receitas, a empresa está comparando mercado interno e mercado externo. Aqui a gente está utilizando milhões como métrica, aqui a gente está utilizando volume em 1.000 toneladas como métrica. Então, notem que aqui a gente tem valores que se distanciam em alguma medida. Sempre comparar isso é interessante, tá? Então, são os critérios que a gente utiliza nessa perspectiva de comparação, nessa perspectiva de análise das empresas. Aí tem mais um gráfico interessante aqui que eu queria mostrar, que é esse da composição do custo de caixa. Então, eu acabei de mencionar no que se refere aos custos. Olha a composição dos custos. A empresa vai definir aqui o que é esse custo de caixa, tá? Vai definir aqui no comecinho e vai definir depois. Então, é divulgado o custo, caixa unitário de produção de celulose. O que contempla esses custos?
está especificado no relatório. E depois vai ter um detalhamento ainda maior aqui, tá? Custo, caixa unitário total. Então, no caso desse gráfico, a gente vai ver que os principais componentes do custo da empresa são energia, fibras, fibra é o maior, tá? Químicos, pessoal e serviços, outros e combustível, tá? Então, a gente tem terceiro trimestre de 2019, segundo trimestre de 2020 e terceiro trimestre de 2020. Então, notem que o principal elemento aqui dos custos da empresa são fibras. As cores às vezes acabam não favorecendo, mas a gente sabe que está sempre na ordem, então isso acaba facilitando uma interpretação. Fibras, tá? Aí fica a pergunta, será que a empresa produz a fibra? Será que ela compra a fibra de outras empresas? Então, por isso que é interessante ler o relatório e entender a lógica da empresa. Vocês vão perceber que ao longo do relatório, eu não vou detalhar tudo, tá? São só assim os highlights do ponto de vista do que a gente pode aprender. Vocês vão perceber que a empresa, ela vai ter, deixa eu até chegar nessa parte aqui, estiagem, já vou direto pra parte, como consequência da estiagem no Paraná, ocorreram gastos extraordinários para mitigar os riscos de abastecimento de água desmineralizada, incrementando os custos de pessoal e serviços. Então, notem que dependendo da composição dos custos, estiagem tem efeito. Então, aqui é um outro efeito que a gente está analisando, tá? Mas, quando você pensa em termos da composição dos custos, é importante que você analise, inclusive, o custo de matéria-prima. Existem algumas estratégias que as empresas adotam que correspondem a você verticalizar os processos. Isso a gente vai ver num outro vídeo. Verticalizar. Então, quando a empresa é detentora das florestas, quando ela planta, quando ela colhe, quando ela processa, ela está verticalizando o processo. Quando ela está comprando de outras empresas que vendem, empresas ou pessoas físicas, pessoas jurídicas que vendem a matéria-prima, é uma outra lógica, é uma outra estratégia que a empresa está usando. Então é importante analisar isso de forma bem mais minuciosa. São aspectos importantes. Um outro aspecto que eu queria destacar aqui, no caso do relatório, deixa eu voltar aqui, Ctrl F, unidades de negócios. A empresa vai organizar, já encontro aqui. A empresa vai organizar aqui o relatório, não só o relatório, tá? É a forma como ela gerencia a própria estrutura organizacional. Ela tem unidades, então ela tem unidades de negócio. Deixa eu encontrar aqui só um minutinho. Perdas comparadas, só um pouquinho. Estado financeiro, caixa livre. Aqui, unidade de negócio. Então, vocês lembram lá das aulas de administração, departamentalização, como a empresa segmenta as atividades, como a empresa se organiza. Então, aqui, no caso desse relatório, a gente consegue identificar as unidades de negócio que vão servir para que a empresa organize não só os dados, mas a gestão como um todo. Unidade de negócio florestal, unidade de negócio celulose, unidade de negócio papéis, unidade de negócio embalagens. Então, lembram? Então, quando eu falo que um relatório desse serve para que a gente identifique vários aspectos relevantes em termos da formação em engenharia de produção, é tudo, gente. Tem muita coisa muito legal que a gente consegue identificar a partir da leitura desses relatórios. Então, recomendo fortemente que vocês leiam e que vocês procurem entender ao máximo o conteúdo que está aqui e vão explorando, vão analisando. Sempre naquela perspectiva de não sei o que significa isso. Procura, pesquisa, vai atrás. Embalagem de papelão ondulado, não sei o que essa sigla significa. Não pare por aí. Vá atrás. Corra atrás da informação. Isso vai ajudar em muito a formação de vocês.